Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e vamos falar hoje sobre a imigração em Roraima. Foi divulgado um censo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de que em 2022, Roraima concentra 30,4% de moradores de abrigo. Isso equivale a um total de 7.331 pessoas vivendo nessas estruturas do estado. E quem vai falar sobre isso hoje é o Daniel Pereira, que ele é coordenador de escritório da Organização Internacional para as Migrações, que é uma agência da ONU. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Daniel, eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes como que funciona esse trabalho da agência. Bom, a OIM está aqui em Roraima desde o início da Operação Acolhida, então aí a gente está falando do início do ano de 2018. E a OIM ocupa um espaço importante dentro da operação, porque ela é uma das agências que faz a coliderança da Operação Acolhida, que é a resposta do governo federal para o fluxo migratório venezuelano aqui no norte. Entendi. E como você bem disse, né, o fluxo principal, intenso mesmo, foi em 2018, mas antes disso já existia um fluxo bem grande aqui em Roraima, e a situação antes dessas organizações, antes do posicionamento do governo federal, era de fato pessoas na praça em grande quantidade, aquela praça Simão Bolívar, ali que é conhecido como Bola do Trevo, era cheio de pessoas, era até perigoso, porque as pessoas atravessavam ali a rua com fluxo de carros. Então, assim, a partir dali veio essas organizações, veio os abrigos e deu dignidade para essas pessoas. E aí eu queria saber de você qual foi o avanço que teve desde 2018, quando instalou esses abrigos, em que deu um atendimento mais humanizado para os imigrantes, para hoje. Qual foi os avanços que teve? Boa pergunta, Thiago. Então vamos lá. Sempre que a gente vai falar do fluxo migratório, eu gosto de dar um pouco de dimensão dos números. Então, existe uma plataforma multi-agências chamada R4V, que é uma plataforma liderada pela OIM e pelo Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados, onde nós monitoramos o fluxo migratório em toda a América Latina, o fluxo migratório venezuelano em toda a América Latina. Os números da plataforma dizem que praticamente 8 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela. Perto de 8 milhões de pessoas. Desses 8 milhões de pessoas, 6,5 milhões ficaram na América Latina, nos países da América Latina. Desses 6,5 milhões, mais de 1 milhão já entraram no Brasil e pelo menos 570 mil não saíram do Brasil. Então, estima-se que 570 mil pessoas venezuelanas ainda vivam em território brasileiro. Muito bem. A Operação Acolhida, como você disse aí na sua introdução, tem hoje cerca de 7.300 pessoas abrigadas. Esse é um número que varia bastante. Mas a Operação Acolhida já atendeu, então, perto de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas. Durante todo esse trajeto? Durante todo esse tempo, com os processos de regularização migratória. Então, hoje nós temos cerca de mais de 500 mil pedidos de residência, que é o status de residente, que é a migração, nosso mandato. E a gente tem cerca de 130 mil, aproximadamente, pessoas que já tiveram o seu refúgio reconhecido pelo governo brasileiro. Entendi. Agora, que interessante, eu gosto muito de falar desses números porque a gente tem um pouco de dimensão, né? Ainda falando dos números. Quase 140 mil pessoas já foram interiorizadas pela Operação Acolhida desde 2018 para cá. 138 mil e alguma coisa. Então, significa dizer que essas pessoas passaram pelas estruturas da operação e, através dessa iniciativa do governo federal, viajaram para uma outra cidade, um outro estado do Brasil para estabelecer sua vida lá. E eu queria que você deixasse claro como que foi feita essa seleção de quem vai ser interiorizado, quem não vai, para onde vai. Qual é esse apoio que o governo federal teve e qual foi a logística? Ótima pergunta. Vamos lá. A interiorização é um processo voluntário. Então, se as pessoas venezuelanas querem interiorizar, elas procuram uma estrutura da Operação Acolhida e abrem o seu processo de interiorização. Para a interiorização acontecer, existem 4 modalidades diferentes, nós chamamos mesmo de modalidade. A primeira modalidade é a reunificação familiar,
quando você já tem um parente de primeiro grau dentro do Brasil e você vai se encontrar com esse parente. Irmão, irmã, filho, pai, mãe, etc. Uma segunda modalidade é a reunião social, quando você tem um parente que não é de primeiro grau ou um amigo e essa pessoa também tem condições de te receber. Uma terceira modalidade é a vaga de emprego sinalizada, quando empresas oferecem vagas de emprego para essas pessoas que estão aqui. E a quarta modalidade a gente chama de institucional, para pessoas que não têm familiares ou amigos que possam receber e não têm um perfil para empregabilidade. Existem centros de acolhimento pelo Brasil, tanto públicos quanto de parceiros das agências da ONU, que recebem essas pessoas. Então, existem essas 4 modalidades, mas como acontece o processo de interiorização? A primeira coisa é que você tem que ter um receptor. Então, se você é um migrante ou refugiado que quer interiorizar, precisa existir alguém vivendo no Brasil disposto a te receber. Se isso acontece e todos os documentos que são necessários para a viagem estão ok, estão certos, aí tem toda uma logística que é liderada pelas Forças Armadas, pelo Exército Brasileiro, mas não só feita por eles, sim, que vai organizar mês a mês para onde as pessoas vão, que tipo de voo elas vão utilizar, porque existe mais de um tipo de voo para utilizar, e aí mês a mês os militares, juntos com a equipe da OIM, num esforço de logística, organizam ali para saber exatamente para onde a pessoa vai. Muito legal. E assim, os dados que eu trouxe, eles foram do IBGE, feitos em 2022. Ali, em meio à pandemia, eles fizeram aos poucos. E na época eu tava na imprensa. Boa. Hoje eu estou aqui na rádio, mas na época eu estava na imprensa. Boa. E eu tava acompanhando o IBGE indo dentro dos abrigos. E assim, é uma situação de vulnerabilidade das pessoas, então tinha que ter muito cuidado do próprio IBGE ao abordar, ao fazer esse cuidado, e também da gente como jornalista, de como a gente vai entrevistar essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que teve que largar o seu país, a sua casa, seu emprego, a sua vida. Tinha pessoas que, assim, eram mestres, doutores, e hoje estavam trabalhando apenas para sua subsistência de trabalhos braçais. Então, como que foi feito essa orientação com o IBGE para realizar o censo, essa coordenação dentro dos abrigos? Então, o IBGE trabalhou tanto dentro dos abrigos da Operação Acolhida quanto fora, sim, com a população em situação de rua e nas ocupações espontâneas. A nossa parceria com o IBGE se tratou mais das ocupações espontâneas. Então, nós conversamos com o IBGE, treinamos o IBGE para eles entenderem quais são as realidades dentro das ocupações, porque mesmo dentro das ocupações existem realidades diferentes, existem ocupações que estão em terrenos privados, que são um pouco mais organizadas, outras ocupações que estavam em terrenos ou imóveis públicos, que tinham outro tipo de organização. Então, nós fizemos todo um treinamento e uma sensibilização dos agentes do IBGE para entenderem como conversar com essa comunidade. Ajudamos na tradução de materiais, ajudamos na interpretação ali em algumas entrevistas para facilitar. Porque mesmo que a gente fala, a gente é tudo latino, a gente consegue desenrolar ali no portunhol, é muito importante também essa questão linguística, porque eles têm um sotaque, eles falam uma velocidade que pra gente que não tem o espanhol como uma língua nativa, às vezes, por mais que a gente entenda algumas palavras em espanhol, da forma que eles falam, às vezes a gente não entende. Então, todo esse trabalho vocês fizeram de orientação? E só um comentário sobre o idioma, que é muito importante. É muito mais difícil para os migrantes e refugiados entenderem o português do que para nós entendermos o espanhol que eles falam. É verdade que a velocidade da fala é um impeditivo, às vezes a gente pede para eles falarem mais devagar para a gente entender melhor. Mas isso é comum para eles, né, essa velocidade. Mas eles têm muito mais dificuldade com o português, tanto que a gente sempre bate nessa tecla que a barreira do idioma é a primeira grande barreira que os migrantes vão enfrentar quando chegam no Brasil. Porque é isso que você falou. Apesar da gente achar que é muito próximo o idioma, e na verdade, muito próximo, essa proximidade às vezes atrapalha. Sim. E aí, principalmente as pessoas mais velhas, né, as pessoas mais idosas, os migrantes têm bastante dificuldade com o português. Assim, a gente está já entrando
desse tema, já vem outra 500 milhões de coisas na minha cabeça. Assim como no Brasil a gente tem a língua portuguesa como a língua materna, mas a gente tem mais de 200 outros idiomas. E com os imigrantes venezuelanos também tem essa situação. Como que é feita a questão de tratar com o dialeto dos imigrantes, por exemplo, os indígenas, o Aral, que hoje em dia o Aral, eles vieram como venezuelanos, mas hoje já são considerados uma etnia brasileira. Então, como que vocês fizeram, além do espanhol tradicional, né, esses dialetos e outras linguagens? Especificamente a OIM, nós temos uma grata vantagem de que nós temos entre nós uma colega indígena da etnia Pemon. Ela trabalha em Pacaraima. Na verdade, exatamente agora, ela se transferiu para a nossa resposta no Rio Grande do Sul. Mas ela era uma colega nossa que falava, então, a língua dos indígenas e servia como intérprete. Normalmente, grande parte dos migrantes indígenas falam a sua língua original, mas também falam espanhol. Então, a gente consegue fazer esse caminho para a interpretação. Do indígena para o espanhol, do espanhol para o português. Algumas pessoas que não falam espanhol, aí nós precisamos de mais um elo de comunicação no meio, alguém que fale a língua indígena. Então, fala na língua indígena, fala para o espanhol, fala para o português. Então, algumas poucas conversas, às vezes, são mediadas por 2 intérpretes diferentes, né? Alguém que está trazendo da língua indígena para o espanhol, aí alguém que vai trazer do espanhol para o português e a gente conversa. Mas normalmente nos nossos quadros os colegas falam bem o espanhol. Então, entre o português e o espanhol a gente está mais tranquilo, a gente precisa às vezes de um intérprete da língua indígena pro espanhol, pra gente conseguir seguir. Isso é muito legal, porque às vezes a gente não tem dimensão do tamanho que tem que ser, do tamanho da equipe que tem que ser mobilizada para fazer uma comunicação que às vezes é algo simples. E aí eu queria também, sobre o papel da OIM, explicasse de forma didática, o passo a passo de como que funciona desde a chegada do imigrante aqui em Boa Vista, não, aqui em Pacaraima, até ele se estabelecer. Que hoje, devido a esses apoios, claro que começou com esses apoios, hoje nós temos em Roraima empresários venezuelanos, a gente tem... já é comum o pepitos, que é uma comida venezuelana, que é uma delícia, os tequenhos também, as arepas. Então, assim, tudo isso eles trouxeram a cultura deles, receberam o apoio, porque eles vieram em situações, da maioria, de vulnerabilidade e conseguiram crescer aqui em Roraima. E aí eu queria que o senhor explicasse de forma didática todo esse processo de chegar até dar um subsídio para que eles não fiquem apenas dependentes de instituições. Excelente. Então vamos lá. Quando as pessoas chegam pela fronteira da Venezuela com o Brasil, em Pacaraima, a gente tem uma grande ação da Operação Acolhida acontecendo lá em Pacaraima. Então, a primeira coisa que acontece, as pessoas passam pela Polícia Federal e pegam o seu permisso. Então, elas estão oficialmente em território brasileiro. É possível que alguém entre sem pegar o permisso? É possível. Sim. Ali em Pacaraima, a fronteira é uma fronteira muito permeável, fácil de entrar e sair. Mas, normalmente, as pessoas passam pela Polícia Federal, pelo posto de imigração e pegam o seu permisso. Depois disso, elas vão seguir um grande fluxo em Pacaraima, onde acontece um monte de coisa. Então, primeira coisa, elas vão ser vacinadas. Todas as pessoas que entram pela Operação Acolhida em Pacaraima, elas vão passar pela Casa da Vacina. Ali, se eles têm uma carteira de vacinação venezuelana, eles vão mostrar as vacinas que já tomaram, e se eles não têm, eles vão receber todas as vacinas, e mesmo aqueles que têm, eles vão receber todas as vacinas obrigatórias do calendário nacional de vacinação. Então, tem gente que toma ali 2, 3, 4 vacinas de acordo com o que é possível, né? Porque algumas vacinas não podem ser administradas juntas, algumas têm prazo, enfim. Sim. Então, depois que eles passam pela Casa da Vacina, eles entram numa fila para ir para o posto de triagem. E aí, se a pessoa já sabe que ela quer refúgio ou que ela quer a residência, ela já entra na fila específica. Se ela tem alguma demanda de algum outro serviço, ela já entra na fila específica. Se não, ela aguarda na fila. Aí eles vão receber uma sessão informativa.
Todas as pessoas venezuelanas que entram por Pacaraima, na Operação Acolhida, recebem uma sessão informativa para saberem exatamente o que é ser um refugiado e o que é ser um residente, porque a escolha é deles. Em nenhum momento, nenhum agente, nem da ONU, nem do governo federal, faz nenhum tipo de interferência. Vocês dão essa autonomia para eles, exatamente. né? É um movimento totalmente autônomo e voluntário das pessoas. Então, eles ouvem o que é necessário para ser um residente e quais são as condições de ser um residente, ouvem o que é necessário para ser um refugiado, quais são as condições para ser um refugiado, e escolhem a sua fila. Depois eles vão entrar no posto de triagem e eles vão seguir todo esse processo. Eles vão passar pela nossa equipe, que vai fazer a pré-documentação de residência. Então, como nós somos a Organização Internacional para Migrações, o mandato da residência, da pré-documentação de residência fica conosco. As pessoas que vão pedir pelo refúgio vão passar pelos colegas do Acnur, que é outra agência da ONU, e seus parceiros, e vão seguir o fluxo lá. Fazemos a pré-documentação das pessoas, depois eles vão para a Polícia Federal para fazer a documentação. Então, quem documenta migrante e refugiado no Brasil é a Polícia Federal. Nós fazemos uma triagem, uma verificação de documento para que o processo da Polícia Federal seja mais rápido. Mas quem documenta é a Polícia Federal. Depois disso, eles vão tirar CPF com a Receita Federal, eles vão fazer o seu cartão... Do SUS? O cartão do SUS eles fizeram para fazer a vacina já. O do CAD único, perdão. Então eles vão passar também para fazer o seu CAD único. Os migrantes que estão dentro dos abrigos, eles têm cadastro no CAD único? Talvez não todos que estejam no abrigo, mas a imensa maioria sim. Entendi. Então, eles saem do Petrig com cartão do SUS, CAD único, CPF, algumas organizações ajudam também a fazer a carteira de trabalho digital e com o seu protocolo de residência ou de refúgio. Então, quando eles saem do Petrig, ali em 2, 3 dias, eles conseguem fazer todo esse processo. Eles estão legalmente aptos para viver no Brasil e acessar todos os direitos que um migrante e um refugiado têm no Brasil. Muito bem destacado, né, em relação aos direitos. Ainda existe por parte da grande parte da população o preconceito. É comum você ouvir assim: porque o direito agora só serve para os imigrantes. Eu vou no posto de saúde, só tem imigrante. Eu vou na escola, só tem imigrante. Mas eles têm direito à educação, eles têm direito à saúde. Se você for numa praça e tiver vários imigrantes, claro que não morando lá, mas apenas aproveitando o lazer, eles têm o direito de lazer, como está no artigo 5º da Constituição Federal. E, assim, sobre essa questão de tratamento, eu vou resumir aqui o material que vocês mesmos produziram, que eu acho importante também, esse combate à xenofobia, que é que vocês destacam alguns tópicos, que é contribuir para não estigmatizar as pessoas migrantes. Dentro disso, eu queria que o senhor explicasse um pouco, vamos abordar esses temas anti-xenofóbicos, que hoje em dia também a xenofobia já é enquadrada como crime de racismo. Como que as pessoas podem agir de uma forma para não estigmatizar esses imigrantes? O que é popularmente dito só vem ladrão, só vem isso, assim. São pessoas que ninguém sai do seu país só porque quer. Eles saíram por uma crise política, econômica, por perseguições, até ameaça de morte. Assim, enfim, foram vários motivos que fizeram com que essa população migrasse para o Brasil. E eu queria que você explicasse como que a gente pode contribuir para não estigmatizar essas pessoas, não colocar um preconceito nessas pessoas. Perfeito, Thiago. Então vamos lá. O Brasil tem uma lei migratória, uma das mais modernas e completas do mundo. Isso para além do fluxo migratório venezuelano, isso é anterior à crise migratória venezuelana. O Brasil decidiu há muito tempo ser um país acolhedor e um país que trata a migração como uma oportunidade. E eu acho que a primeira coisa para se dizer sobre isso, sobre não estigmatizar e contra a xenofobia, é que a migração é de fato uma oportunidade de crescimento para o país. Isso é um primeiro ponto. Só acrescentando, claro, o que de fato acontece com os nossos empresários que vêm e conseguirem estabelecer os seus comércios e com isso empregar pessoas e mover a roda da economia aqui em Roraima. Exatamente. Tem um estudo feito pela FGV
se não me falha a memória, esse estudo é de 2018 ou 2019, onde a FGV mostrou que a economia do estado de Roraima cresceu por conta do fluxo migratório venezuelano e o desemprego não aumentou. Então, alguns mitos, né? Eu converso muito com as pessoas, eu gosto de desfazer alguns mitos. Não é verdade que os migrantes venezuelanos vieram roubar os empregos dos brasileiros. Não é verdade. Os migrantes venezuelanos, muito pelo contrário, eles vieram e aceitam posições de trabalho que normalmente os brasileiros, porque são nativos e têm mais condições, não estão dispostos a aceitar. Então, hoje é muito curioso, e eu acho isso uma experiência culturalmente muito rica, que muitos dos nossos garçons e atendentes são venezuelanos e venezuelanas. Eles tratam muito bem a gente. E são muito gratos, porque eles estão tendo uma oportunidade que eles não tinham mais no seu país. Então, isso é um ponto importante. A migração traz uma diversidade cultural e uma oportunidade de crescimento, inclusive econômico, que as pessoas muitas vezes desprezam. Um outro ponto que eu acho bem importante é que, e isso não tem a ver só com os venezuelanos, tem a ver com qualquer migrante em solo brasileiro. Sim, que aqui a gente também tem os haitianos, guianenses, vários. Se você for para outros estados do país, você vai ter a colônia em São Paulo, por exemplo, tem muito boliviano, tem outras tantas... São Paulo é a maior população de japoneses fora do Japão. É então, isso. O Brasil então, é realmente muito rico e diverso. O Brasil é um país acolhedor e isso não é uma desvantagem. O importante é dizer que isso não é uma desvantagem. Acho que uma outra coisa importante quando a gente fala de não estigmatizar é pensar que as pessoas estão em extrema vulnerabilidade. Então, por exemplo, um discurso comum dos brasileiros é que os venezuelanos conseguem os benefícios da Previdência e a gente não consegue. Não é verdade. Qual é a verdade? Eles já estão em vulnerabilidade. Então, quando um venezuelano faz o seu cadastro no CadÚnico, onde você mora? Na rua. Qual renda? Não tenho. Acabei de chegar no Brasil, estou em situação de rua, cheguei com a minha família. Então, assim, está posta a vulnerabilidade da pessoa. Ele nem teria como comprovar mais a sua vulnerabilidade, além de dizer no fato que, eu estou dormindo no posto de recepção e apoio, porque eu acabei de chegar e não tenho nada. E os brasileiros têm uma burocracia um pouco maior, porque é isso, nós estamos na nossa cidade, a gente tem que mostrar algumas coisas ali. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que trabalha a favor de tirar esse estigma, é a integração dessas pessoas na nossa cidade. Então, por exemplo, nós na OIM temos um orgulho até, assim, uma felicidade de termos muitos colegas venezuelanos trabalhando conosco. Muitos, boa parte da nossa mão de obra aqui em Roraima são colegas venezuelanos. E por que isso nos deixa felizes? Porque isso faz parte da integração. Então, uma pessoa chegou, se instalou minimamente em Boa Vista ou Pacaraima, consegue trabalhar conosco, e nós temos casos que são emblemáticos. Nós temos alguns líderes de equipe nas nossas equipes que começaram conosco há 5 anos, 4 anos, e começaram no cargo mais baixo, que é o cargo de orista, e hoje estão liderando uma equipe. Isso humaniza mais e também dá uma esperança para a pessoa que está chegando. Por exemplo, você está chegando aqui sem nada, só com a roupa do corpo, andou... que a gente teve também um caso muito curioso. Durante essa migração, as pessoas vinham andando dias, quilômetros. E é assim... chegar e ver uma pessoa que também é do ver meu um irmão país, venezuelano, ver exatamente. Que a gente chama irmão, trabalhando e ganhando bem e tendo dignidade. Isso dá também uma esperança, e logo vocês que estão nessa linha de frente de contato, isso é excepcional, assim, tá? Vocês estão realmente de parabéns por esse trabalho, e eu acredito que ele deve ser mais divulgado. Obrigado. Então, assim, contar com a nossa participação, nosso apoio. E ainda sobre a questão do estigma, o senhor falou bastante sobre o trabalho. Eles querem trabalhar. Ninguém gosta de estar no sol quente, no sinal, pedindo dinheiro. E às vezes tem criança, a pessoa fica, mas por que vai colocar criança? Mas não tem com quem deixar a criança. Então a criança tem que estar próxima daquela pessoa. E essa questão do estigma, existe uma falha
cultural no Brasil de aceitar o valor do trabalho. Então, o Brasil vem de uma cultura escravocrata recente ainda, né? Oficialmente, a escravidão acabou há pouco tempo. Mas, então, a gente tem o trabalho análogo à escravidão, que é um nome floreado. Uhum. E isso acontece bastante. Conversei com o superintendente do trabalho daqui da 11ª Vara, que cuida aqui da região norte. E ele falou que os maiores processos trabalhistas de imigrantes, porque o patrão cobra hora extra e não paga, o patrão deixa ele trabalhar 2 anos e não dá uma férias, de domingo a domingo, é como se não existisse direitos trabalhistas, sendo só pelo fato de ser imigrante, sabe? Imigrante, então eu vou explorar aqui. Como é que como é que a OMI trabalha nesses casos de orientação de trabalho para ter esse cuidado, que isso também está dentro da estigmação, né? Como que tira essa estigma de que não é porque a pessoa é vulnerável que ela vai trabalhar por um prato de comida. Trabalhar por um prato de comida é uma forma de desumanizar a pessoa que já está em vulnerabilidade. A gente trabalha em 2 frentes, pelo menos. Então, a primeira coisa que a gente faz é orientar os migrantes sobre as leis trabalhistas no Brasil. Então, o mercado de trabalho no Brasil é consideravelmente diferente do mercado de trabalho venezuelano e das leis trabalhistas na Venezuela. Então, tem muita coisa na nossa lei trabalhista, principalmente na CLT, que eles não têm essa informação, não era a realidade que eles viviam lá. Então, uma coisa que nós fazemos muito é orientar as pessoas sobre os seus direitos trabalhistas. Se você vai trabalhar para alguém, a sua carteira a gente usava o termo carteira assinada, né? No meu tempo a gente usava carteira assinada, os jovens não sabem mais o que é isso. Mas você tem que ter o seu registro em carteira, você tem um contrato. Você tem que ter um contrato, você tem que entender o que você está assinando. Então, do lado dos migrantes, a gente faz essa orientação. As sessões informativas sempre falamos sobre a questão do trabalho escravo, sobre possível tráfico de pessoas, para eles ficarem atentos, com propostas de emprego que são maravilhosas e são inacreditáveis, porque provavelmente são mentirosas. Então a gente orienta eles dessa forma. Do lado dos empresários e dos contratantes, a gente fala da importância óbvia de se obedecer. Também tem uma parceria com essas pessoas que contratam? Sim. Que bacana. A gente tem um projeto enorme que acontece em outros estados, além de Roraima, chama Projeto Oportunidades. O Projeto Oportunidades está em 8 estados do Brasil e o Projeto Oportunidades é um projeto feito para a integração socioeconômica de imigrantes e refugiados. Então, nós atuamos na frente com os empregadores, com os empresários, de primeiro, a obediência lógica à lei brasileira. Então, se você vai contratar um migrante, o migrante tem todos os direitos trabalhistas que um brasileiro tem. E você tem que respeitá-los. Mas a gente também fala dessa questão que é uma vantagem competitiva, e graças a Deus muitos empresários já perceberam isso, que é a diversidade cultural que um migrante traz para dentro da sua empresa. E aí a gente está falando de venezuelanos, porque é a nossa pauta aqui, mas não só eles. Venezuelanos, haitianos, europeus de qualquer país, asiáticos, eles trazem uma diversidade cultural que enriquece demais a experiência da empresa. E muitas empresas já têm percebido isso e têm contratado os migrantes e refugiados porque sabem que isso vai agregar valor ao seu negócio. Mas isso não muda o fato de que, infelizmente, alguns empregadores em diversos ramos, e não dá nem para dizer que é essa ou aquela indústria, são vários ramos diferentes, se aproveitam da vulnerabilidade de imigrantes e refugiados e tentam explorá-los e os exploram, como você disse que você conversou com o pessoal do Ministério Público do Trabalho. Nosso trabalho é sempre de prevenção. Nosso trabalho é sempre de prevenção. Então, prevenir com os empresários, prevenir com os empregadores. Uma vez
que qualquer notícia, denúncia chega até nós por qualquer caminho, a gente sempre encaminha para as autoridades responsáveis, no caso que a gente está falando aqui, Ministério Público do Trabalho. Exatamente. Tiago, desculpe te interromper, mas e isso é uma coisa muito importante, né? A Operação Acolhida interioriza pessoas por meio do trabalho, que é aquela vaga de emprego sinalizada que eu comentei. Nós já interiorizamos, por vaga de emprego sinalizada, mais de 20 mil, quase 30 mil pessoas. Nessas 30 mil pessoas estão trabalhadores e suas famílias que foram juntos. Nós tivemos casos muito específicos, muito isolados e pequenos. Pontuais, 2 casos somente. Mas nós podemos nos orgulhar, a Operação Acolhida se orgulha, e a gente faz parte disso, de que de quase 30 mil pessoas que foram interiorizadas por vaga de trabalho, o índice de denúncia e de reclamação trabalhista é mínimo, é irrisório perto do montante. Agora, isso é importante por quê? Porque tem um compromisso muito firme, tanto do governo federal quanto das agências da ONU que trabalham com isso, em vigiar, em orientar, em monitorar para que essas coisas não aconteçam. Então, assim, a gente fica feliz porque tem esses números e a gente é grato por isso, mas a gente sabe que é um trabalho que tem que ser feito constantemente. Exatamente. E 2 pontos em relação a isso, pra gente já ir pro próximo tópico da questão do tratamento com o migrante. Por mais que os migrantes, no carro-chefe aqui de Roraima, sejam os venezuelanos, e a gente, vez ou outra, recebe essas denúncias aqui de trabalhos análogos à escravidão, qualquer pessoa está sujeita a trabalho análogo à escravidão. Se eu não me engano, no ano passado teve uma grande operação no Rio Grande do Sul de nordestinos sendo escravizados nas vinícolas. Então, assim, esse combate ao trabalho escravo, vocês fazem com os imigrantes, mas também deve ser feita uma comunicação, claro, não só de vocês, mas de todo o Brasil, uma acessibilidade de como que deve denunciar, de orientar e ensinar mesmo, porque as pessoas que elas vão para isso é porque elas precisam sustentar, elas precisam comer, elas precisam ter um lugar para morar, elas realmente precisam sobreviver, e no caso, sobreviver da forma mais humilhante e degradante. Sobre a questão do tráfico de pessoas. No mês de julho, se eu não me engano, 25 de julho, foi o Dia Internacional da Mulher 30, né? Não, desculpa, mulher. Isso, no dia 25 de julho foi o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E entre essa população está as mulheres venezuelanas, que também é um tópico muito importante. A gente conversou com a responsável da Assembleia Legislativa de Roraima, e ela falando assim, o perfil das pessoas são normalmente mulheres morenas, do cabelos grandes, enrolados, magras, e tudo isso também deve ser orientado, e como você falou, sempre com propostas assim: eu vou te levar para ser modelo, eu vou te levar para ganhar bem, eu vou te levar para isso, para aquilo, e essa pessoa acaba sendo vítima. E não é nem tráfico de pessoas. Uma coisa que eu fui corrigido quando eu falei, o termo correto é tráfico humano. Então, assim, que tá levando a pessoa. Então, partindo para o próximo tópico, sobre a forma de tratar um imigrante, é adotar a terminologia correta. E isso é um ponto fraquíssimo aqui em Roraima, que virou, logo no começo da imigração, era piada, sabe? Usar o termo veneca. Então, assim, como que vocês abordam essa questão de ir contra essas terminologias pejorativas? Isso é um trabalho de educação, né, Thiago? Sim. A gente faz no dia a dia e, assim, para além da nossa atuação enquanto organização e nós fazermos uma campanha, por exemplo, é o compromisso de cada um de nós como trabalhadores humanitários corrigir o nosso dia a dia. Então, nós trabalhamos com diversos parceiros militares, empresas, outras agências. Vez por outra, você está em alguma reunião, em algum lugar, e alguém fala assim, porque aí um veneco... Aí a gente fala, opa, sim, amigo, veneco é pejorativo, é venezuelano, venezuelana. Eles têm nacionalidade. Veneco é feio, tá errado. Ou então tem outro termo que as pessoas usam de vez em quando, eu já ouvi também, os mira. Eu falei, não é mira, é venezuelano, trata com respeito. E aí uma coisa que a gente faz no dia a dia,
que sempre tem algum impacto, é coloque-se no lugar do outro. Imagine que você... E eu sempre faço essa comparação. Se nós dissermos que quase 8 milhões de pessoas saíram da Venezuela, a gente está dizendo que mais de 20% das pessoas do país já deixaram o país. Imagine o que é 20% dos brasileiros deixando o Brasil. Nós estamos falando de mais de 40 milhões de pessoas. Qual impacto teria isso no nosso país? Então, a gente precisa entender, as pessoas precisam entender que tem um ser humano ali, tem uma história. E é isso, você comentou no começo da nossa conversa, quando você entrou no abrigo, professores, doutores, mestres, juízes, e essas pessoas deixaram tudo para trás e começaram de novo. Então, eu acho que parte do trabalho, e aí é um trabalho individual, para além do trabalho da organização, é a gente no nosso dia a dia ir educando as pessoas para ter um olhar mais humano. Mas a organização também faz... Tem outras organizações da ONU que também fazem esses trabalhos de educação. Mas a minha dúvida é, compete a vocês também nas escolas e dar palestra sobre isso, de educação? É porque tem outras também organizações que fazem essa questão de mais voltado para a educação. E aí, de vocês, qual é o que compete? A gente, do ponto de vista de estigmatização e xenofobia, nós temos campanhas e materiais que falam sobre isso. A gente aproveita as oportunidades sempre que nos são dadas, normalmente em conjunto com a Operação Acolhida, com a coordenação da operação. Por exemplo, nós já fizemos algumas palestras nas universidades aqui de Boa Vista. Uma delas eu participei, foi muito bacana. Qual delas você estava? Na UFRR, na UER? Foi na UFRR, promovida pela Acnur. Que aí também falou sobre como o jornalista deve abordar... ter a sensibilidade de abordar um imigrante venezuelano. Isso é um ponto importante. Esse é um tipo de treinamento que a gente também tem. Entre jornalistas, mas minha pergunta foi, tipo, nas escolas. Porque, assim, quando eu estudava, antes de... Não tinha imigração venezuelana. Então, o preconceito maior era com os indígenas. Uhum. Então, tinha na escola esse trabalho, tipo, não chama de índio, não chama de caboclo. Não, o cabocão não é assim. Aí ensinar a forma correta é indígena, essa pessoa, ela tem uma etnia. E aí eu queria saber se existe essa educação também nas escolas de... Não é veneca, é venezuelano. E às vezes, por ser criança, às vezes já nasce no Brasil. Então, assim, por mais que na casa dessa pessoa ela fale espanhol, seja fluente no espanhol... Ele é um brasileiro. Já é uma criança brasileira. Sim. Não, a gente não faz esse tipo de ação nas escolas, mas a minha opinião, e é uma opinião pessoal, é que... Perdão. É que essa é uma discussão que é mais profunda. Sim. Então, assim, a gente pode falar... A gente pode educar para o termo certo para os venezuelanos, mas daqui a algum tempo a gente vai ter que educar para o termo certo para os haitianos. E depois, ou antes, a gente teve que educar para o termo certo para os indígenas. Então, eu acho que passa por uma conscientização do humano. Sim. É uma pessoa igual a você que está ali. Se ela nasceu na Venezuela, ou nasceu no Brasil, ou nasceu numa comunidade indígena, ou nasceu na cidade, é uma pessoa igual a você. Então, acho que é um trabalho mais profundo. A gente não tem esse tipo de campanha nas escolas, sendo específico como você falou, mas o que a gente faz de uma forma geral é isso. É humanizar o tratamento como um todo, sem... deixar específico para os venezuelanos. Sim. Porque hoje, é o que você disse, hoje o grande fluxo é venezuelano, mas anteriormente teve os haitianos. O preconceito sempre existe. Exatamente. Né? E eu acho bacana que vocês, mesmo que não consigam abraçar o mundo, vocês mudam a realidade de grupos na medida que vocês conseguem. Eu acho isso muito bacana. Então, assim, vocês fizeram palestras, orientam as pessoas, e eu acho que cada pessoa que você impacta, uma pessoa que você vira pro lado e corrige, isso já muda a realidade num contexto geral. Então, passando pro próximo tópico, que é contar com informações precisas e contextualizadas. A gente que é eu que sou da comunicação, a gente sempre lida com a desinformação e não só desinformação, né? O que é de conhecimento geral é fake news. Mas dentro da fake news, existe desinformação, existe a informação fora de contexto, existem as meias verdades. Então, qual é o papel de vocês para equilibrar nessa questão das informações? Eu lembro que
logo em 2018, quando iniciou esse fluxo intenso de imigrantes, era dito assim, não, porque eles vão chegar aqui, vão ganhar casa, vão ganhar emprego, vão ganhar carro, vão ganhar tudo, como se assim, fosse um resort aqui, eles iam chegar e viver no luxo. E assim, foi um trabalho de desinformação entre a população. E qual foi o trabalho de vocês frente a essa questão de informar o trabalho que é feito? Então, esse é um desafio muito grande mesmo. A desinformação é uma barreira importante que nós enfrentamos todos os dias. A OIM ela é muito dedicada a publicações e informações sobre o fluxo migratório. Então, por exemplo, no nosso site, mensalmente, nós temos diversos informes para deixar transparente os números da migração aqui em Roraima. Então, nós temos, por exemplo, a gente até trouxe no material para vocês depois, um informe sobre a população fora dos abrigos. Então, mensalmente, se as pessoas querem saber aproximadamente, obviamente, né? Quantas pessoas vivem fora dos abrigos, onde essas pessoas estão, existe um informe sobre isso. Mensalmente, a gente tem o informe do fluxo migratório. Quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, quantas pediram residência, quantas pediram refúgio. Esses dados são públicos. Os dados da interiorização, a mesma coisa. Os dados das pessoas que estão nos abrigos, a mesma coisa. Então, uma coisa que a gente tem feito o máximo que a gente consegue é gerar materiais com dados oficiais, porque isso também é uma coisa importante, né? As pessoas se baseiam... Por WhatsApp. Baseiam suas opiniões em dados que não são oficiais. Então, um exemplo clássico é: o fluxo aumentou não sei quantos % depois das eleições venezuelanas. De onde veio esse número? O número oficial, acompanhado no posto de controle migratório de Pacaraima, é que o fluxo aumentou um pouco, o que é comum no mês de agosto. Então, assim, as pessoas elas veem uma pequena notícia, uma imagem, um pequeno vídeo e tornam aquilo uma realidade científica. Exatamente. Não, o fluxo aumentou absurdamente. Né? Não aumentou. Então, o que a gente faz pensando nessa informação, respondendo a sua pergunta, é basear-nos em dados oficiais e gerar publicidade de tudo que pode ser publicado. Então, o governo federal, através do sistema lá do Sismigra, tem como acompanhar quantas pessoas pedem refúgio pedem residência no Brasil. Bom, então tá aqui o número. Esse é o número real. Então vocês combatem a desinformação com informação. E com números oficiais, sempre. Forma muito eficaz de fazer. E a questão de educação midiática é algo que eu me preocupo e que eu estudo bastante a questão de educação midiática. E assim, é algo que vai acontecer sobre qualquer tema, independente de imigração, política ou não. A desinformação é algo que precisa ser trabalhado. E assim, tentando dar uma esperança para vocês, é algo que entre os jornalistas, entre os comunicadores, já estão pensando, porque assim, não existem agências de checagem. Então, por exemplo, a agência Lupa, a agência Aos Fatos e outras agências que combatem a desinformação, eles fizeram um trabalho daquilo que viralizou nacionalmente, né? Eles não têm capilaridade para estar aqui em Boa Vista e ver o que é desinformado, o que é disseminado de desinformação aqui em Boa Vista, mas a nível nacional eles fazem esse papel. E entre os comunicadores já está tendo entendimento de que não basta só desinformar, também precisa educar as pessoas a terem uma educação midiática. E esse é um dos pontos que vocês já estão fazendo, que é informar o correto com fontes oficiais. E sempre numa fonte oficial. O próximo passo sobre como tratar o imigrante é ter a consciência dos direitos das pessoas migrantes. Queria que o senhor falasse, existem direitos, a gente trabalha aqui na defensoria, a gente trata todos de forma igual. Então, assim, seja migrante, seja brasileiro, a gente está tratando. Qual é o atendimento que você precisa? Como que a gente pode te ajudar? Claro que a defensoria, ela tem institucionalmente as limitações dela. Então, por exemplo, às vezes chega um imigrante e ele não tem documento. Então, o que a defensoria faz? Vamos acionar a Polícia Federal, vamos acionar a Receita Federal, vamos mobilizar.
porque de fato foge do escopo da defensoria, mas aqui a população que estiver ouvindo pode ter a certeza de que seja brasileiro, seja imigrante, indígena, o que for vai ser atendido de uma forma igualitária. E diante aos direitos, explica pra gente, existe diferença entre direitos? Não existe? Quais são os direitos dos migrantes no Brasil? Uma vez que o migrante esteja regularmente no Brasil, então ele fez a sua regularização migratória, ele tem direito a qualquer coisa como um cidadão brasileiro, menos o voto. Então, ele pode abrir conta em banco, ele pode assinar contrato, ele pode alugar uma casa, ele pode colocar os seus filhos na escola, ele pode acessar o sistema de saúde, ele pode ter um trabalho formal com a sua carteira assinada. Essa é uma questão que os empresários sempre nos perguntam, né? Mas qual é a dificuldade? O que eu preciso fazer para contratar um migrante? O que você precisa fazer para contratar um brasileiro? Vai pegar os documentos dele, fazer o registro dele normalmente. Eu tenho alguma compensação por contratar um migrante? Não, assim como você não tem uma compensação para contratar um brasileiro. Então, os migrantes e refugiados estando no Brasil têm absolutamente todos os direitos preservados. A saúde, educação, moradia, assistência social, liberdade para ir e vir. Eles são absolutamente... O seu status estando regularizado como migrante ou como residente ou como refugiado, eles podem fazer tudo. Menos o voto, que só poderia depois da naturalização. E um trabalho que a Defensoria faz, que, assim, às vezes a pessoa chega, entra no Brasil irregular, e aí só depois vai atrás da regularização. Como que a organização ajuda essas pessoas que já estão no Brasil de forma irregular, mas aí percebem a importância dessa regularização? Bom, existem alguns cenários. Primeiro cenário, se nós encontramos uma pessoa, se uma pessoa nos procura sem a sua documentação regularizada em Boa Vista ou Pacaraima, nós vamos indicar que ela vá até o posto de triagem, até o PETRIG. Entre lá no fluxo normal de atendimento. Normalmente, nos outros municípios do interior do estado, nós temos uma parceria muito importante, que é boa citar, com o Serviço Pastoral do Migrante, da Igreja Católica. Então, o Serviço Pastoral do Migrante, que atende essas pessoas no interior, normalmente nos aciona dizendo, olha, eu tenho um grupo aqui de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 30 pessoas que estão sem documentação. O que a gente faz? A gente vai até esse município, faz um mutirão de pré-documentação para confirmar que eles têm tudo que precisa para documentar. Depois nós providenciamos o transporte para que eles vão, se estiverem mais perto de Pacaraima, que vão para Pacaraima, se estiverem mais perto de Boa Vista, que venham para Boa Vista para fazer a sua regularização no PETRIG. Tem também em Rorainópolis? A gente vai fazer uma missão em Rorainópolis essa semana ou semana que vem? Semana que vem a gente vai fazer uma missão em Rorainópolis de semana inteira. A gente vai lá para fazer mutirão de pré-documentação, a gente vai aproveitar e levar serviços de saúde, a gente vai levar orientação sobre os serviços, sobre o processo de interiorização. Então, normalmente, com as nossas parcerias locais, que são com a Pastoral do Migrante, nós vamos de tempos em tempos para esses lugares para fazer esses mutirões. Muito bacana. E assim, falando também do papel da Defensoria com os imigrantes frente à regularização, é que às vezes chegam irregular e aí tem a criança. Quem registra a criança normalmente é a mãe, e aí não tem o nome do pai. E a Defensoria começou a fazer esse trabalho há pouco tempo, há 3 anos, de regularizar também o nome das crianças imigrantes, principalmente venezuelanas, para acrescentar o nome do pai, porque como você falou, a partir que chegou no Brasil tem todos os direitos, claro, exceto ao voto, mas essa pessoa, quando ela chega na Defensoria e quer acrescentar o nome do pai, qual é o direito que ela vai ter entre todos que tem? O de cobrar uma pensão, o de, por exemplo, entrar com algum processo contra a pessoa, exatamente, contra o pai. Então, os direitos, eles são garantidos a partir do momento em que elas estão regular, né, no país. E isso é importante, Thiago, que você está falando, porque eu estou lembrando de uma coisa aqui. Parte importante do trabalho da OIM no Brasil, aqui em Roraima, mas em outros estados também,
é treinar a rede de atendimento público para que essas pessoas, para que os servidores públicos que atendem as pessoas saibam quais são os direitos do migrante. Então, é muito comum, hoje acontece bem menos, mas já aconteceu mais no passado, de que a pessoa, por exemplo, procure um serviço de cartório e tenha o serviço negado. Ah, você é migrante, você não pode. Pode sim, tá aqui a lei de imigração que assegura, tá aqui a resolução que assegura. Procura um posto de saúde, ah não, você é migrante, você tem que tomar a vacina lá em outro lugar. Não é verdade. Então, parte do nosso trabalho é treinar os servidores públicos em várias medidas, principalmente na área de saúde, mas não só, para que o atendimento ao migrante também seja, primeiro, um atendimento humanizado, sem tratar com estigma ou com xenofobia, e segundo, garantir o direito que essas pessoas têm no Brasil. Isso é uma parte muito importante do nosso trabalho, porque em muitos lugares a pessoa nem ouve. Quando o migrante ou refugiado chega falando em espanhol, a pessoa que está atendendo nem ouve, exatamente. Não entendi, não sei o que quer, não vou atender. E ignora. Então, nós fazemos, por exemplo, tradução de cartazes do Ministério da Saúde ou de outras áreas para ter no posto de saúde, porque também é isso, o migrante chega no posto de saúde, por exemplo, e tá tudo escrito em português. E algumas coisas, por aproximação, eles sabem ler, mas muitas coisas não. Então a gente faz um trabalho de imprimir cartazes em espanhol para que fique mais fácil a aproximação quando eles chegam ali. Esse é um trabalho fundamental. Uma coisa que eu vi logo do que teve esse fluxo e foi estabelecido, igrejas. Que nas igrejas eu via muito isso. As igrejas, elas tinham, por exemplo, geralmente fica no muro ali estampado, né? O cronograma de atividades aí em português e ao lado o cronograma de atividades em espanhol, e ainda colocava a bandeira da Venezuela para mostrar que aquilo ali é um ambiente seguro e que a pessoa pode ir buscar esse apoio emocional. E aí, sobre equilibrar as fontes, você já comentou sobre isso. Sobre a questão de garantir os direitos dentro do serviço público. Qual é o embate que a Defensoria teve e consegue muitos benefícios? Não é de fato benefícios, né? Que consegue o direito dessa população. Que é a questão do passe livre. Existe a lei do passe livre para pessoa hipossuficiente. E aí, às vezes, o migrante mora lá na periferia, na Zona Oeste, precisa vir aqui no Coronel Mota, no Cosme Silva, para ter um atendimento, às vezes semanal, insulina, esse tipo de coisa, mas não tem dinheiro para pagar o ônibus. E é direito dessa pessoa ter a lei do passe livre. E é a questão que a Defensoria faz. O imigrante chega lá, solicita o passe livre, aí não. É negado. É negado. Aí, assim, né, tem o prédio da Defensoria próximo ao terminal de ônibus. E aí ele volta lá na Defensoria, olha, foi negado. Aí, como assim foi negado? Aí volta lá e aí não apresentou os documentos. Aí, às vezes, acontece de o assessor jurídico chegar, então, esse aqui é o direito do migrante, você vai fazer. Então, assim, às vezes tem que ponderar a comunicação. Claro que de primeiro orientar, mas quando não orienta e o direito está sendo violado, ter uma postura mais incisiva para que seja feito certo, né? Não está pedindo nada demais, está pedindo o correto. E se você me permite, Thiago, fazer um complemento do que você está falando, porque a gente tem uma parceria com a DPE que é muito importante, que tem a ver com as ocupações espontâneas no nosso estado. Então, algumas ocupações, hoje eu tenho dúvida se alguma ocupação ainda é terreno público, mas nós já tivemos essa confusão algumas ocupações que eram em espaços públicos. Teve a Secretaria de Educação ali bem no centro, que foi uma luta importante. Teve, há pouco tempo atrás, o espaço ali do lado do HGR, que vai ser o espaço para tratamento oncológico. Teve o espaço ali no Pricumã, que vai ser uma base da Polícia Militar. Então, assim, quando as pessoas ocupam um espaço atrás de moradia e se instalam ali, você não pode simplesmente, como infelizmente algumas pessoas queriam, expulsá-las dali e derrubar suas casas como se fosse só um monte de coisas e não fossem pessoas. Nosso trabalho é
conversar com as autoridades competentes e sensibilizar para que esse... E a gente não está dizendo que não tem que desocupar, mas o processo de desocupação tem que ser um processo combinado, negociado, humanizado. E aí eu volto para... A DPE tem sido um parceiro muito importante, porque em muitos momentos foi a DPE quem levou os casos para a justiça e conseguiu mais prazo, conseguiu melhores condições. Estou lembrando bastante da luta que foi a desocupação. A Giane Chaldi, uma grande defensora, ela está à frente do núcleo de direitos humanos da defensoria, então ela está sempre defendendo isso. Muitas questões de preconceito acontecem e aí circula nas redes sociais uma repreensão contra, às vezes, a pessoa que está em às vezes um ambiente de ocupação, seja público ou não. Só que assim, uma frase que me marcou que ela disse é que ninguém tá... Nem o imigrante tá com uma pulseirinha dizendo: ei, eu sou imigrante, sabe? Eu tô ocupando. Então, é um cuidado que deve ser feito de forma ética, de forma humanizada, porque aí você chega com o preconceito, é um brasileiro e vai mudar a postura? A decisão, a forma de agir deve ser a mesma entre brasileiros e entre imigrantes. E queria que você contribuísse também como que a história a gente ainda está vivendo essa história, né? Como que desde quando iniciou o fluxo, se eu não me engano, em 2015, foi aos poucos começando o fluxo de imigração, 2018 intensificou e hoje ainda existe esse fluxo. Como que isso contribui para a história de Roraima? Bom, essa é uma pergunta... Você que trabalha ali na linha de frente vai saber como que isso... Essa é uma pergunta profunda que tem muitas possibilidades de resposta. Eu vou dar a mais simples. Primeiro, o fluxo migratório e tudo que veio junto com ele, então a resposta da Operação Acolhida, a instalação das agências aqui, ele sem dúvida nenhuma contribuiu de uma forma enorme para a economia do Estado. Estima-se que só a Operação Acolhida gerou mais de 1.000 empregos diretos, então empresas contratadas pela Operação Acolhida que contratam pessoas em Roraima, quanto um número que a gente ainda não sabe calcular de empregos indiretos. Então, por exemplo, nós instalamos aqui uma indústria muito maior de cozinha e de refeição. A Operação Acolhida faz mais de 30.000 refeições por dia para entregar para as pessoas. Então, a empresa que presta o serviço de alimentação, ela se estabeleceu aqui. Então, acho que uma primeira contribuição que é inegável é a contribuição econômica. Uma segunda contribuição que eu julgo importante é Roraima passou a ter visibilidade a nível nacional. Hoje, quando nós falamos, e eu sou uma pessoa de São Paulo que mora aqui há 4 anos e meio, então eu ouvia muito pouco, para não dizer que eu não ouvia nada, falar sobre Roraima. Eu comecei a ouvir sobre Roraima quando eu ouvi do fluxo migratório em 2017. Hoje, Roraima é um estado que é ouvido, que é reconhecido. É um estado que o governador senta na mesa para conversar. Existe uma questão migratória no norte do Brasil que precisa ser tratada. Então, acho que o estado de Roraima também ganhou um protagonismo que, infelizmente, outros estados do norte ainda não têm, né? Eu acho que uma terceira contribuição, que essa a gente vai perceber bem mais ao longo do tempo, é a contribuição cultural. Assim como o estado de Roraima tem uma contribuição cultural fortíssima por conta das questões indígenas, das suas origens indígenas, haverá um impacto fortíssimo cultural da questão do fluxo migratório venezuelano. Então eu costumo brincar com os meus colegas que daqui a alguns anos a língua oficial de Roraima vai ser o portunhol. Isso já acontece em outros lugares. Existe um lugar na Espanha, eu não vou me lembrar o nome da cidade agora, mas que metade da cidade está em território espanhol e metade da cidade está em território inglês. Então eles falam lá, se não me engano, o spanglês, que é na mesma frase você usar o espanhol e o inglês. E a gente já vive isso aqui.
em Roraima, aqui em Boa Vista. Na mesma frase você está usando o espanhol e o português, e isso é natural. A gente já está usando. Mistura com uma tranquilidade. Mas isso já virou natural pra gente. Então, a gente vai em algum lugar e metade da nossa frase é em português, metade da nossa frase é em espanhol. Isso é uma riqueza, e aí eu sempre digo isso. Pensa o seguinte: a importância de uma segunda língua para qualquer pessoa hoje no mundo. Os nossos filhos aqui em Roraima, eles vão crescer com uma facilidade para o espanhol absurda. Eles vão crescer num ambiente bilíngue. Isso vai abrir um monte de portas. A América Latina é um continente que tem um monte de possibilidades. Então, assim, hoje os jovens e principalmente as crianças, né, que vão crescer mais nesse ambiente, vão crescer falando 2 línguas naturalmente. Vão crescer falando espanhol naturalmente e vão poder viajar para os países da América Latina sem dificuldade, vão poder procurar empregos, existem uma série de oportunidades de emprego na América Latina. Então, assim, esse valor é imensurável. A gente não consegue medir o quanto a contribuição cultural do idioma, dos costumes, de abrir os seus horizontes para falar assim, cara, tem um país aqui do lado que é litoral do Caribe e eles estão chegando. Então, assim, eu acho que a contribuição cultural, para além de todas as outras, é uma que a gente não consegue medir a curto prazo, a menos nessas manifestações mais evidentes, né, de festas que são festas específicas dos migrantes, enfim, mas isso vai ter um impacto positivo a longo prazo para o Estado, que é isso, os nossos filhos vão contar. Sim. Que... Isso sem contar, de novo, a parte econômica das pessoas que chegaram aqui, já estão empreendendo, já são empresários. Semana passada eu conversei com uma criança, tinha 8 anos. Ele nasceu em Santa Helena, né? E logo em seguida veio pra cá. Ele fala tranquilamente as 2 línguas de uma facilidade, assim, que pra ele é o normal, é o dia a dia dele, sabe? E, assim, a questão do sotaque que a gente fala, ele muda, assim, ó, num estalo. Tá falando português aqui, depois já está falando espanhol e... Sabe, eu achei assim, eu fiquei... Meu Deus. Sabe o que é muito interessante sobre isso? Normalmente as crianças são intérpretes dos seus pais. Sim. Então a gente vai fazer um atendimento para uma pessoa adulta e ela tem um filho ali dos seus 10, 8, 9 anos. E a gente está conversando com o adulto e a gente percebe que o adulto tem dificuldade. E aí a criança começa a interpretar. Não, papai, é isso, não sei o quê. Então, assim, é muito interessante. E a criança tem a facilidade, né? Por ser criança, sim, aprende mais rápido. Então, isso é uma coisa que vai impactar muito o nosso estado ainda. E a gente vai... Eu espero estar aqui para ver. Enfim, dentro de toda essa diversidade cultural, econômica, social que o senhor abordou... como que a gente deve preservar a identidade e a cultura dos imigrantes? Tiago, de novo, a gente está falando de imigrantes, mas eu acho que isso é uma coisa mais ampla, né? Isso é uma coisa do humano. Uhum. Nós precisamos aprender, é uma caminhada longa, mas nós precisamos aprender a viver com a diversidade. Não, mas eu quero dizer em relação a preservar essa cultura. Uma coisa que eu observava por exemplo, o Zuaral, ele mantém muito forte a produção cultural deles, de artesanatos, de arte. Eu vejo que eles mantêm isso. Então, a longo prazo, como que... Eu sei que existe essa miscigenação, essa troca de culturas é normal e já acontece. Mas como que pode... o que pode acontecer? Como que pode fazer para que a identidade dos venezuelanos que eles trouxeram do país deles pode ser mantida? Então, eu acho que é respeitar a diversidade. Era isso que eu estava dizendo. Em que sentido? Por exemplo, um feriado que seja específico da Venezuela. Não consigo lembrar nenhum exemplo agora. Eles vão passar a comemorar esse feriado no Brasil. Então, é respeitar que pode ser que naquele dia, por exemplo... O venezuelano que trabalha para mim peça, olha, chefe, eu não vou trabalhar esse dia porque é um feriado, é um dia importante na Venezuela e na minha família a gente para comemorar. Ou então, como aconteceu
como aconteceu na época das eleições. Eles se mobilizaram aqui em Boa Vista na expectativa do que ia acontecer nas eleições venezuelanas. E eu não vou discutir a eleição em si. Mas era um momento deles ali que dentro da nossa cidade estavam vivendo uma experiência basicamente de venezuelanos. Então, assim como os indígenas têm as suas músicas, os seus ritos, as suas vestimentas, os venezuelanos têm sua música, seus ritos, sua comida, sua vestimenta. E eu acho que tratar isso com naturalidade. Nós vivemos hoje num estado, e talvez esse seja um exercício para o estado de Roraima fazer, nós vivemos hoje num estado multicultural. Guardadas todas as proporções, é um pouco como andar no centro de São Paulo. Você anda no centro de São Paulo, tem o árabe que está vestido com a sua roupa específica, tem o africano que está vestido com a sua roupa específica, tem o latino que está vestido com a roupa específica, tem o brasileiro de outros estados que está vestido... Então, assim como é natural em alguns outros lugares do país a gente lidar com essa diversidade de origens e tá tudo bem, a gente tem que lidar com essa diversidade de origens em Roraima e achar que tá tudo bem. Então, é natural a pessoa andar... Eles gostam muito, né? Os migrantes normalmente gostam muito de andar com as cores do seu país. Então, é natural andar com um agasalho que tá lá azul, vermelho e amarelo. E a gente anda de verde e amarelo. E tá tudo certo. Sim. Eu acho que o exercício para resumir minha resposta, não querer que as pessoas se aculturem ao Brasil. Então, agora você não pode usar mais o azul, amarelo e vermelho, você tem que usar o verde e amarelo. Não, eu vou usar o azul, amarelo e vermelho porque eu sou um venezuelano, vivendo no Brasil, colaborando para o crescimento do Brasil, mas eu continuo sendo venezuelano. Eu continuo sendo indígena, eu continuo sendo um haitiano e sigo com as minhas cores, com os meus hábitos, respeitando a cultura do lugar, mas a gente também tem que respeitar a cultura de quem chegou. Outra coisa também em relação ao uso das imagens, como que é feito o cuidado, porque assim, a comunicação ela não pode estar divulgando imagens, foto, rosto de pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente, eu sempre falo isso, principalmente crianças. Então, como que é feito esse trabalho da organização? A gente tem termos de cessão de uso de imagem, então para qualquer... Porque vocês também contam a história daquelas pessoas. Sim. Então como que vocês fazem esse trabalho? Então, a Ana Paula está aqui conosco, que trabalha com a comunicação com a gente. Todas as imagens que nós utilizamos, e a gente usa muito imagem, a gente usa muita foto, a gente tem o termo de cessão, a autorização para o uso da imagem, a autorização para contar as histórias. Então, nós também usamos muitas histórias porque nós acreditamos que as histórias humanizam tudo o que está acontecendo, mas toda a história que a gente conta, todo o relato, toda a foto, a gente tem autorização e a gente é muito crítico com isso. Por exemplo, muita gente vem visitar aqui a Operação Acolhida e o que está acontecendo em Roraima para entender um pouco mais. A gente é muito crítico, a gente é até chato e insistente em dizer, não fotografe, não faça sem autorização do pai e da mãe. As pessoas têm muito isso, né? Veio uma criança, uma imagem que sensibiliza. Abraçar, tirar foto. Não faça isso, não filme, não fotografe, porque nós não podemos fazer isso. A menos que eles autorizem. Você converse com a pessoa e a pessoa formalmente autorize. Então, isso é um cuidado que a gente tem bastante. E a gente tem bastante porque a gente usa muita imagem. Sim, isso aí é principalmente dentro dos abrigos, né? E assim, como que vocês fazem o contato e o controle dessas pessoas que moram nas moradias temporárias e até em situação de rua? Bom, vamos lá. Contato, não controle. Contato. Normalmente, quando as pessoas vão procurar sua documentação no posto de triagem, elas têm que passar um endereço para localização. E aí as pessoas dizem, eu estou morando na ocupação espontânea Aprisco, por exemplo. Então existe uma ocupação espontânea lá, podemos pegar o contato, a gente vai lá visitar, ver quem é a liderança. Então, normalmente as ocupações espontâneas têm alguma liderança comunitária e a gente entra em contato para acompanhar e oferecer os serviços que foram cabíveis ali. Então, em muitas ocupações nós fazemos atendimentos de saúde, nós distribuímos
kits de limpeza, fazemos sessões informativas sobre direitos. Isso é uma coisa que a gente faz. Em relação às pessoas que estão em situação de rua fora das ocupações espontâneas, normalmente nós fazemos uma contagem, aí sim, junto com os militares da Operação Acolhida, até por uma questão de segurança, a gente faz uma contagem noturna para entender quantas pessoas estão ficando em situação de rua para o pernoite. Por quê? Isso é sempre importante dizer. Porque existem estruturas da Operação Acolhida para as quais essas pessoas poderiam ir. Mas é um processo voluntário. Então, muitas vezes nós encontramos algumas pessoas em Roraima dizendo assim: o exército tinha que pegar esse pessoal e colocar tudo dentro do abrigo. Não. É um processo voluntário. Se a pessoa, por questões suas, decidiu que não quer viver dentro de uma estrutura como essa, prefere ficar em situação de rua, a gente orienta, a gente explica quais são os riscos, quais são os cuidados que ela tem que ter, mas o ideal é que ela fosse para um abrigo, mas infelizmente a gente não pode obrigar ninguém a entrar. Tá, uma coisa que o senhor falou é que vocês são bem... tem um atendimento bem humanizado, de explicar e deixar com que eles... orientar e deixar que eles tomem as próprias decisões do que eles querem para o futuro deles aqui no nosso país. E então, como que vocês trabalham para garantir essa participação dessas comunidades, seja as que moram em ocupações, seja as que moram na rua, na tomada de decisões? Bom, pensando nas ocupações espontâneas, nosso trabalho é sempre e somente de orientação. Então, como a comunidade vai se organizar, nós nem interferimos. Entendi. Então, a comunidade fala assim, nós precisamos de atendimentos de saúde. A gente vai ver como a gente vai fazer para atender. Mas como a comunidade se organiza internamente, não está conosco. Agora, qual é o trabalho? E esse é um trabalho de todo dia, o dia inteiro. Conscientizar para quais são os seus direitos e orientar onde buscá-los. Então, por exemplo, nós orientamos a buscar as defensorias públicas quando é o caso. Uma pessoa teve algum problema, qualquer que tenha sido, no âmbito da Operação Acolhida. Procure a DPU, porque é uma resposta federal. A DPU vai interceder, vai verificar e vai fazer o que tem que acontecer. A pessoa tem um problema, como você já citou, com serviços, por exemplo, de saúde estaduais. Procure a DPE vai dar o suporte. Então, o que nós fazemos sempre é orientar e equipar o máximo possível o migrante refugiado de quais são os seus direitos e onde ele deve ir para reivindicá-los. É isso que a gente faz todos os dias em todas as nossas ações. E outra coisa, você, principalmente o senhor, toda a sua equipe, trabalha constantemente ali na linha de frente com as pessoas e escutam várias histórias. E eu queria que você contasse aqui alguma história. Sempre tem uma história que marca, sempre tem uma história que mexe ali com a gente, que enche... Ou dá orgulho do nosso trabalho, ou dá tristeza por ver as pessoas nessa situação. Eu queria que você contasse alguma história que lhe marcou durante esses anos de trabalho. Uau, tem várias histórias. Eu vou lembrar de duas. E você... Sempre tem as que marcam. Você citou tristeza. Eu acho que eu entendi o que você disse. Eu acho que tristeza não é a melhor palavra. Eu acho que é uma compaixão, uma resignação porque a gente não conseguiu fazer mais. Mas eu lembro de duas histórias que são bem marcantes para mim. A primeira é de um menino chamado Gabriel. Gabriel devia ter seus 7, 8 anos. Um menininho que não tinha uma perna. Ele tinha só a coxa aqui da perna direita, se não me falha a memória. Ele tinha a perna amputada. E à época eu trabalhava dentro do Centro de Coordenação da Interiorização e sua mãe era voluntária lá. Ela ajudava com algumas coisas da limpeza do espaço e ela sempre levava o Gabriel. E o Gabriel, ele era uma figura, esse menino. Ele era uma figura, porque ele corria com a muleta dele. Ele corria mais que qualquer um. Ele não usava prótese? Não, ele usava uma muleta. Era só muleta. E aí quando ele parava, ele encostava a perna,
a coxa dele, assim, né? Da perna que ele tinha perdido. Ele encostava na muleta e conversava mais que todo mundo. E ele ia na mesa de cada um das pessoas que trabalhavam ali. Todo dia. Ele chegava, ele ia na mesa de cada um. E falava... Era a alegria do trabalho. E era a alegria do lugar. E um dia eu lembro que... Depois disso, a mãe do Gabriel deixou de ser voluntária lá, sumiu assim um tempo. O Gabriel e a mãe dele. Depois de um tempo, eles vieram porque eles iam interiorizar. Eles iam participar do processo de interiorização. E aí eles vieram falar comigo, o Gabriel e a mãe. Porque eu que ia fazer o atendimento. Aí eu conversando com ela ali, com o meu portunhol, que é a língua oficial de Roraima. E... a gente teve uma dificuldade de entendimento ali em algum momento. E aí, aquilo que eu falei, o Gabriel foi intérprete. Ele entendeu meu português, falou pra mãe. A gente conseguiu desenrolar ali o que precisava de documentação para eles viajarem. E eu lembro que a interiorização da mãe do Gabriel com o Gabriel foi um dia marcante para um monte de gente, assim. Porque ele era um menino que estava entre nós e era um garoto que tinha várias marcas. Ele deve ter sofrido algum acidente, porque não era só a perna, ele tinha outras cicatrizes. Mas é um menino que ele tinha uma alegria. Eu acho que isso que marcou a gente nesse garoto. Porque a gente olha, a gente adulto, cheio de coisa na cabeça e no coração, a gente olha e vê uma pessoa incapaz porque não tem uma perna. O Gabriel, ele não se via assim. Ele era um garoto que saía correndo de muleta e fazia uma festa no meio do nosso escritório lá e era um barato. Então, o dia que eles viajaram foi um dia muito importante para nós, assim. E uma outra história que me marcou muito, entre tantas da interiorização, né? Eu trabalhava com a interiorização e na interiorização, o que a equipe da OIM faz? Nós acompanhamos as pessoas desde aqui de Boa Vista até a porta da casa onde ela vai morar. Então, sai um voo daqui da Força Aérea, por exemplo, com 200 pessoas. A gente vai chegar em Curitiba, por exemplo. Vamos entrar em 6 ônibus diferentes e nós vamos distribuir pessoas pelo Brasil. Vamos passar uma noite inteira entregando gente. Um dia, eu estava entregando uma avó e eu acho que 3 netos para a filha dela, para a mãe das 3 crianças. E era alta madrugada já, a gente andando por São Paulo. E chega aquela hora que você já tá cansado e tava frio e você não vê a hora do trabalho acabar. Você fala assim, cara, eu só quero entregar todo mundo, ir pro hotel, tomar um banho e dormir, porque eu não aguento mais de cansaço. E aí lá pelas tantas eu fui entregar essa senhora. Ela era uma mulher baixinha, ela usava uma bengala. E tava de madrugada e tava frio. E eu lembro que eu tava cansado nesse dia. Talvez mais cansado do que em outros, assim. Quando a gente desceu, a gente desce as pessoas do ônibus, confirma com a pessoa que vai receber, tira uma foto da família pra gente comprovar que nós entregamos. E aí a gente segue, né? E a gente faz isso. Eu fiz isso dezenas de vezes. Você já faz no automático. Aqui é o grupo da Dona Maria. Dona Maria tem equipaje, tem bagagem? Tem. Abre o ônibus, pega a bagagem, coloca a bagagem, prepara para foto. Tudo automático. Você já fez isso dezenas de vezes. E aí foi o meu instinto. Abre o ônibus, pega a bagagem, põe aí, vamos para foto, vamos ali no claro para tirar foto, não sei o quê. E a hora que eu tava indo embora, eu sempre, né? A hora que eu vou embora, eu dizia, olha, boa sorte, obrigado, Deus abençoe, né? Sucesso aí no Brasil. E essa mulher segurou minha mão. A avó, ela segurou minha mão e disse assim, não, obrigado a você. Eu falei, Deus abençoe, né? Ela falou, não, Deus abençoe você, porque o trabalho de vocês é muito importante. E aí você fala, cara, eu tô fazendo isso aqui no automático, eu nem vejo mais quem são as pessoas. E aí quando uma pessoa te segura, porque é isso, você cumprimenta e vai indo embora, tem mais gente para entregar. Ela segurou na minha mão assim, ela era baixinha, então eu olhei para baixo. Ela, não, Deus abençoe você, porque o seu trabalho é muito importante. E isso te dá uma outra dimensão, né, cara? Então, assim, de tudo que a gente faz é muito importante, mas quando a gente vê, por exemplo, nos nossos atendimentos de saúde, a gente atende uma mulher grávida com tantas dificuldades para acesso à saúde. E aí passa uns meses, a mulher vem com o seu filhinho no colo. Cara, a gente venceu. Então, assim, eu acho que trabalhar com a migração e trabalhar aqui em Roraima, na Operação Acolhida, é muito difícil em vários aspectos.
Mas acho que muitos dias assim, a gente termina o dia e fala assim, cara, a gente venceu. É gratificante. Esse pessoal chegou com a sua mãe, com a sua filha. Eu lembro de uma outra história e vou contar só mais essa. Eu fui entregar um grupo nesse processo de interiorização. Nós desembarcamos em Curitiba e eu fui entregar pessoas no interior de Santa Catarina. Então chegamos em Curitiba às 6 horas da tarde com o avião, entra no ônibus e vamos andar. E tava cheio de gente para entregar naquele ônibus aquele dia. E tinha um senhor que ele tava sozinho no ônibus. E tinha muitas paradas, as cidades eram longe, então a gente viajou muito. Para aqui, entrega um pouquinho, para ali, entrega um pouquinho. E toda hora que a gente ia entregar, o senhor saía do banco do tipo, chegou minha vez. E eu, não, senhor, o senhor vai ser mais pra frente. E eu não tinha reparado onde é que ele tava ali na lista, onde é que ele ia ficar. Lá pelas tantas, eu entreguei um grupo de 12 pessoas, de 12 meninos, homens, que iam trabalhar numa cidade chamada Ponte Serrada, no interior de Santa Catarina. Depois desses meninos, só ficou o senhor. E ele ficou meio assustado, tipo, me esqueceram. Eu falei, não, senhor, a gente não te esqueceu, agora a gente vai levar o senhor. E era uma outra cidade longe. A gente chegou na cidade amanhecendo o dia. Caraca. Sol nascendo mesmo. Tava motorista, 2 motoristas, eu e o senhor no ônibus. Era, sei lá, umas 6h30, 7 da manhã. Chegamos numa cidadezinha de Santa Catarina, que eu não lembro o nome. E esse senhor tava indo encontrar a filha, adulta já. Cara, quando a gente chegou de manhã e esse senhor desceu do ônibus e essa menina viu o pai, meu, ela fez uma festa, mas ela fez uma festa. E ela abraçava esse pai, e beijava esse pai, e chorava. E o pai tava tão cansado que ele já tava meio... nem conseguiu se emocionar, assim. Mas a filha, ela fez uma festa porque ela tava recebendo o pai. E aí eu olhei pro motorista, assim, e aí são motoristas contratados, né? Os caras fazem um monte de coisa da vida. E eu cansado também. Entrei no ônibus, aí o motorista tava emocionado. Ele falou, rapaz, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha vindo mais rápido para essa menina encontrar o pai logo. Então é muito legal, porque inclusive a gente vê pessoas que não estão envolvidas diretamente, como os motoristas de ônibus, então. E a hora que os motoristas veem tudo o que acontece, os caras falam, cara, como isso é importante. Então eu acho que são essas histórias da avó que levou as filhas, os netos para encontrar a filha, do Gabriel. Esse menino foi um presente para nós, assim, conviver com ele. E essa história desse senhor foi muito engraçada também, assim, porque ele desesperado, achando que ia ficar para trás. E quando a gente chegou, a filha fez uma festa, assim. E a sensação foi de que valeu a pena todo esse cansaço, né? E sabe o que é mais legal, Thiago? E você piegas agora. Como isso, cara, ajuda a gente a valorizar as nossas relações. Que eu olhei para aquela menina, eu falei assim, cara, eu não lembro quando eu fiz essa festa pro meu pai. Eu olhei para aquela filha que recebeu a mãe e os filhos, né? A avó que veio. Eu falei, cara, quando foi que eu dei um abraço assim na minha mãe? Então o trabalho humanitário, para além de todo o impacto social que ele tem, que é fundamental, eu acho que ele abre os nossos olhos, cara. Eu acho que isso é muito legal. O que a gente faz aqui em Boa Vista é fundamental do ponto de garantia de direitos, e é por isso que a gente trabalha todos os dias. Mas a dimensão humana do nosso trabalho é o que faz valer a pena. Porque garantia de direitos a gente vai trabalhar a vida inteira, e a vida inteira vai ter gente pelas quais a gente tem que trabalhar garantindo direitos. Mas essa coisa do humano, cara, que tem nas pessoas que a gente acolhe, que a gente documenta, que a gente leva pra viajar, isso é o que não tem preço no nosso trabalho. Agora você me deixou uma reflexão pra mim mesmo, pessoal, porque no meu trabalho de comunicador, o principal é humano. Só que o mais difícil também o fator humano. Então, assim, é o principal, mas é o mais difícil. E é ter inteligência emocional pra lidar ali. Porque, por exemplo, aquele senhor, ele tava angustiado também. Se você tivesse angustiado, ia passar mais angústia e virar uma bola de neve. E tudo isso constrói uma bagagem de vida que a gente valoriza mais, porque assim,
os imigrantes, principalmente os venezuelanos, eles tinham a casa deles, o emprego deles. Então, assim, talvez pra eles aquilo já era comum, já era o dia a dia, ir pro trabalho, fazer aquilo ali, já era, como você falou, no automático. Só que aí no momento que eles perderam, e aí vem aquela... Poxa, eu tinha... E aí eu acho que é isso, essa relação de família, sabe? Eu ainda tenho a minha avó, então eu ainda posso ter esse contato com a minha avó. Talvez, tomara que não, mas assim, há pessoas que só dão valor quando perdem essas relações familiares, que são mais importantes. Casa a gente consegue construir outra, trabalho a gente consegue construir outro, formação a gente consegue estudar e batalha e consegue outro, ser furtado é triste porque a gente perdeu ali um bem que a gente trabalhou, mas a gente tendo vida, tendo saúde, a gente consegue trabalhar e conseguir, e o fator humano é realmente o mais importante de tudo, assim, a vida é clichê, mas está na Constituição, que é o principal, a defesa à vida. É isso aí. Tem mais alguma coisa sobre o trabalho da OIM que a gente não destacou? A gente falou sobre tantas coisas, mas eu acredito que tem muito mais a ser falado do trabalho de vocês, que o senhor gostaria de destacar nesse momento. Cara, eu acho que a gente falou de tudo e eu acho que a gente falou das coisas que talvez sejam as mais importantes. Uma única coisa que eu gosto sempre de destacar, que não só a OIM, mas eu estou aqui falando em nome da OIM, é que as agências da ONU, primeiro, elas não estão trabalhando só em Roraima, então, como eu já falei, né, a gente está em outros 8 estados, mais o Distrito Federal, fazendo uma série de outras coisas, e é isso, sempre pensando nos direitos que as pessoas têm, que a lei migratória do Brasil permite que elas tenham, que é anterior à Operação Acolhida. Mas eu acho que, além disso, acho que é sempre importante destacar que nós, agências da ONU, a gente não vem aqui para interferir no governo brasileiro e no que as autoridades fazem. Senão, a gente vem para trabalhar junto, para cooperar, para conscientizar, mas todas as decisões que são tomadas pelas autoridades brasileiras, e o que a gente faz é cooperar no que a gente pode, naquilo que é nosso mandato. Então, o nosso mandato é atuar com saúde, atuar com regularização migratória, enfrentar o tráfico humano, e é isso que a gente vai fazer, junto com as autoridades. A gente nunca vai entrar em algo em que o governo brasileiro, as autoridades brasileiras não entrem. A gente só vai fazer o que a gente fizer em parceria com as autoridades locais. Então, eu gosto de ressaltar isso para que, infelizmente, algumas pessoas ainda veem as agências das Nações Unidas como um invasor que vem para estipular como o Brasil tem que fazer suas coisas. Não, a gente não vem aqui para isso. O Brasil faz as coisas do seu jeito e a gente vem trabalhar junto com o governo brasileiro para que seja o melhor jeito possível para que essas pessoas tenham seus direitos garantidos. Mas esse é o nosso papel. Exatamente. Destacando, só para finalizar, essa questão da parceria. Lembro que final de 2022 as organizações, as agências da ONU fizeram um evento, eu lembro muito bem, no CRM, porque queriam fazer um mutirão de vacinação. Então vem cá todos os parceiros, vamos reunir, como que a gente pode fazer para sanar essa dificuldade, essa pendência que a população tem, que na época era a vacinação, se eu não me engano, do HPV, e como que a gente pode fazer? A Secretaria Municipal de Saúde é uma responsável, outra organização é responsável. Então, é um trabalho em conjunto que está sendo feito e que está melhorando toda a sociedade, não só os imigrantes, mas toda a população acaba ganhando com isso. Conversamos agora com Daniel Pereira, coordenador de escritório da Organização Internacional para as Migrações, e esse foi mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e se você quer acompanhar assuntos de relevância pública, basta acessar os canais da Defensoria no Deezer, Spotify e YouTube. Até a próxima edição!